amigos, bem, sou Ricardo, Príncipe de Monte. Eu tô meio suado assim que eu tava fazendo um TAF, tá? Eu tava fazendo um teste de aptidão física aí pra no final do ano fazer uma viagem. Não sei quem tá chamando, acho que na porta ali, então já eu vou lá ver, tá? Então saiu uma notícia essa semana aí no jornal Clarim, tá? É um jornal argentino dizendo que o Palmeiras e a torcida do Palmeiras tomou uma linha de se declarar bolsonarista, e aqui na descrição do meu vídeo vai existir o link para reportagem e tal. E que a instituição tem uma dura história vinculada ao fascismo italiano e que agora é a bandeira da campanha de Bolsonaro, tá? Então eu quero falar o seguinte: eu torço pro América de Rio Preto, como vocês podem ver um boné meu aqui. Eu vou fazer a continuação desse vídeo aqui, eu vou trocar de roupa porque eu tô meio sujo, tá? Eu torço para a América de Rio Preto. Sempre que eu fui no estádio do Palmeiras, eu sempre fui muito bem tratado. Eu vou contar uma história que aconteceu até em 1983, quando me trocaram um ingresso de arquibancada por um de coberta lá no Parque Antártico, quando era antes da reforma, antes de virar o Allianz Parque, tá? Então sempre fui muito bem tratado no Palmeiras. Eu vou fazer um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês que infelizmente parte da imprensa brasileira, até sul-americana, tá tomando aí um lado ideológico muito feio, tá? Eu queria saber se esse jornal aqui argentino, se eles têm coragem de ir, por exemplo, na Espanha, que os espanhóis colonizaram eles, e se eles forem chamados, por exemplo, uma pessoa qualquer que passa na rua de sudaca. Para quem não sabe, tem espanhóis que não gostam de pessoas que vêm das colônias deles, tá? Então, se ele for chamado de sudaca, ele vai achar que todos os espanhóis são isso ou aquilo. Porque é brincadeira, os caras vêm no nosso país, ainda faz uma matéria vagabunda dessa daqui, cara. Ah, eu votei no Bolsonaro, eu sou fascista. Eu sou fascista, eu sou um fascista. Até a imagem aqui do Dutti aqui, eu não vou venerar nem Mussolini, nem Hitler, nem Stalin, nem Lenin, nem nada. Eu votei no Bolsonaro porque eu gosto das ideias que ele tem, por exemplo, como redução da maioridade penal, combate à criminalidade e também porte de arma. E ele é um cara nacionalista, ele prega o bem do Brasil, ele quer uma coisa boa para o Brasil. Então eu vou fazer a continuação desse vídeo aqui e vou mandar exemplos práticos que o Palmeiras é um clube, ó, tudo bom na gente, tá? Tá bom? Então vamos lá. Beleza? Então eu troquei de roupa, né? Tomei banho, troquei de roupa e voltei para concluir o vídeo da qual eu falo sobre essa notícia aí que saiu no Clarim, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu vivi coisas em jogos do Palmeiras e lá na Rua Toriaçu, lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque ainda não fui. Eu fui quando era ainda o estádio antigo, antes deles fazerem a reforma e transformar num lugar bem bonito e tal. Teve até um show aí do Roger Waters, né? Até que o Roger Waters também podia ler esse jornal, o Clarim aí, né? Vamos ver se ele poderia falar alguma coisa, se ele viu alguma coisa assim estranha lá no estádio, né? Porque, sinceramente, às vezes que eu fui lá, eu fui muito bem tratado, viu? E olha que eu nunca me identifiquei como sendo uma pessoa de origem italiana, nada dessas coisas. Inclusive eu torço para a América de Rio Preto, até a flâmula aqui, tá? Então eu vou contar aqui um caso que aconteceu em 1983 para vocês verem como o Palmeiras é um clube, um local que não faz distinção de pessoas, porque eu fui lá, eu era criança naquela época, em 1983, eu tinha 14 anos, tá? Então fui assistir uma partida de futebol, era uma quinta-feira à tarde. Era um jogo entre o Palmeiras e o América de Rio Preto. O jogo foi 0-0 e aconteceu uma coisa bem interessante. Até um torcedor ele invadiu lá o Jardim Suspenso, lá o estádio, né, o campo, e ele pediu lá para os jogadores jogarem. Aquele ano o Palmeiras foi um clube que ele empatou bastante vezes, tá? Inclusive no primeiro turno, era o Campeonato Paulista, quando era paulista mesmo, né? Não era esse torneio de verão que tem hoje, né? Então era um campeonato que tinha 2 turnos, tal, existia uma rivalidade muito grande, que poucas pessoas sabem na cidade de São Paulo. Existe mais rivalidade, por exemplo, entre nós que somos do interior. Eu nasci em São Paulo, mas fui para o interior criança, depois voltei para cá, tá? Inclusive eu nasci na Bela Vista, eu nasci na Beneficência Portuguesa, para ver como São Paulo é uma cidade bem integrada, né? As colônias aqui são todas integradas. E aquele campeonato era bem longo, então existia mais rivalidade entre clubes do interior, entre nós, os clubes pequenos, do que, por exemplo, nós com os times grandes, tá? Então, às vezes, até as pessoas achavam que os times grandes davam muita bilheteria, essas coisas davam. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Um jogo tipo América e Palmeiras em Rio Preto,
uma vez por ano, tá? Então, que, por exemplo, que fossem lá 15 mil pessoas. Aí o América jogava mais 18 contra outros 19 clubes, contra mais 18, naquela época era 19, né? Era 20 times, então era 19, então jogava com mais 18. Então se você tirasse os clubes grandes, que dava mais ou menos daí 15, 11 mil pessoas, se você somar o público de 3, 4 jogos contra clubes pequenos igual o América, dava a mesma renda, dava o mesmo público, dava a mesma renda. Então, não tem muito cabimento algumas pessoas acharem que de repente os clubes grandes, quando iam para o interior, levavam muitas pessoas, porque o campeonato era longo, o campeonato você jogava 19 vezes em casa, então tá uma explicação lógica. Então, naquele ano, o Palmeiras tinha jogado em Rio Preto e quem fez o gol do América foi um sábado à noite, eu lembro, foi 1-1. Foi aquele jogador que depois ele foi pro Botafogo do Rio de Janeiro, ele fez história lá, o Paulinho Criciúma. Ele jogou quase 2 anos no América, um grande jogador, tal. Então, eu fui assistir essa partida e o que aconteceu? Eu comprei um ingresso de arquibancada, eu não falei que era de origem italiana, essas coisas, nada. Comprei meu ingresso de arquibancada, eu fui lá pro local na arquibancada para torcer pro América e tal. Aí veio um senhor lá com um uniforme da Adidas, naquela época a Adidas patrocinava o Palmeiras, tal, dava aquelas roupas de treino e tal. Ele foi lá, uma educação, me deu boa tarde, tudo bem e tal. E ele me disse pra mim que um dos diretores do Palmeiras, ele tinha me dado um ingresso pra mim ir para um local coberto. Um local coberto, tá? Eu poderia até falar o nome dele aqui, eu vou falar o nome dele com todo respeito a ele, tá? É o senhor Márcio Papa, ele me trocou o meu ingresso, inclusive se o senhor vê esse vídeo aqui, eu sou muito grato ao senhor, porque o senhor trocou o meu ingresso. Então, me trataram com uma educação tremenda. Eu sempre quando ia no campo do Palmeiras, eu cheguei a ver o América perder de 6-0 do Palmeiras, tá? Eu sempre fui muito bem tratado pelas pessoas da cúpula do Palmeiras, como a própria torcida. Esses times grandes aqui, até um time pequeno como o Juventus, sempre me trataram muito bem quando eu fui nos estádios, viu? Eu vou falar pra vocês, essa coisa aí que diz que o Palmeiras é um clube, que nem aqui na matéria, né, diz que tem ligações com o fascismo, que isso, aquilo, tá? Na descrição do vídeo vai estar todas essas coisas aqui, eu tô vendo aqui rapidinho e tal, que é um clube assim da colônia italiana, essas coisas, imagina, o Palmeiras é um clube totalmente do Brasil, é integrado à colônia italiana, com todas as colônias estrangeiras em São Paulo, elas são totalmente integradas à cultura brasileira, tá? Por exemplo, eu sou de origem italiana, eu torço para o América de Rio Preto. O América de Rio Preto mesmo, ele foi fundado por quem? Ele foi fundado por um mineiro da cidade de Guaranésia, que ele fundou o América em 1946 e depois em 1950 ele fundou a ferroviária. Ele era funcionário, ele era engenheiro da estrada de ferro Araraquara. Pra vocês terem uma ideia, o próprio fundador da estrada de ferro Araraquara, um deles era um alemão, e o outro era um fluminense de Niterói. Então, aqui no Brasil existe toda essa integração. A pessoa às vezes vem de um outro país, vem de uma outra região. Existe toda uma integração na cidade de São Paulo. O próprio Brasil é um país muito integrado. Então, essas coisas de falar de regionalismos, de coisas de bairrismos, é coisa muito tacanha para a imensidão do Brasil. Então o que você vê hoje? Você vê partes da imprensa, eu estou falando partes, então se você está entendendo, você está me vendo, eu na minha cozinha, não estou falando que toda a imprensa, é partes dela. Elas têm uma tendência política, elas têm um viés político e elas estão fazendo absolutamente essa porcaria como esse jornal argentino aqui está fazendo. Quer dizer, eles querem mostrar partes da sociedade, por exemplo, que tem uma atitude isso, aquilo, e pior, quando não tem isso, não tem, porque o Palmeiras é um clube que trata as pessoas com respeito. Eu não torço para o Palmeiras, eu torço para o América. O São Paulo é um clube que trata as pessoas com respeito. Vou dar até um exemplo para vocês que aconteceu uma vez, quando aquele argentino Tevez, ele foi, a primeira partida dele, se não me engano, aqui em São Paulo, foi contra o América no Morumbi. A TV Globo, lá no jornal de esportes deles, lá até a Globo Esporte, eles nem falaram do América. O América foi simplesmente um clube que o Tevez
estreou uma partida aqui em São Paulo contra o América. Não mostrou praticamente nós. E olha só, a torcida do Corinthians é uma torcida tão legal que um dos poucos torcedores do América que estavam lá, naquela época existia o Flogão, e tinha um negócio de torcidas. Eles fotografaram o nosso torcedor segurando a flâmula do América. Quer dizer, a parte da imprensa ignorou nós, a torcida respeitou nós, entendeu? Então essas coisas às vezes de preconceito, deixa pra lá, muitas vezes são feitas pela própria imprensa, Muitas vezes você vê algumas pessoas da imprensa falando mal do Campeonato Paulista, falando, o Campeonato é paulistino, só que lá o quê, mas você não vê diretor falando isso. Quando o diretor do Corinthians falou que o Campeonato Paulista dava tanto dinheiro quanto a Libertadores, faltaram matar o cara. Por quê? Porque na cabeça de algumas pessoas da imprensa, ele não pode falar aquilo. Então o que acontece hoje? Hoje o Bolsonaro está aí e eu também nunca vi o Bolsonaro fazer nenhum tipo de atitude que seja fascista. Para falar a verdade para vocês, taxar eu ou o Bolsonaro ou qualquer um de fascista é uma burrice muito grande. Eu sou de origem italiana. Por exemplo, eu nunca vi um fascista em São Paulo. Eu nunca vi um fascista. Nossa, olha que em São Paulo dos anos 70, dos anos 80, existiam estrangeiros pra chuchu. As coisas que você mais via em São Paulo nos anos 70 e 80 eram estrangeiros. Japoneses, você via japoneses falando em Nihongo na rua. Você via ali na Zona Sul, tipo Santo Amaro e Brooklyn, eram cheios de alemães. E italianos. Então eu nasci na Bela Vista, eu nasci no Hospital da Beneficência Portuguesa. Aquele morro ali da Bela Vista, do Bexiga, era cheio de italianos. E a colônia italiana, não é porque eu sou de origem italiana não, é uma colônia totalmente integrada ao Brasil, cara. Totalmente integrada ao Brasil. Eu mal e porcamente sei falar italiano. Pra vocês terem uma ideia, o meu avô, ele era filho de italianos. E eu também tenho várias origens italianas, tá? Para falar uma coisa bem simples. Ele não torcia pro Palmeiras, ele torcia pro São Paulo. E ele nasceu em Barretos. Então, essa coisa de querer ligar um clube a uma ideologia como o fascismo existiu de 1922 a 1943. Isso daí é uma coisa deles lá como se diz na Itália, né? Da Península Itálica e ilhas, né? Porque aqui, sinceramente, eu nada vi. Agora eu vou falar uma coisa mais, para ser mais engraçado, já que esse jornal Clarim aí, né? Por exemplo, o primeiro avião a jato que teve na América Latina foi feito na Argentina, tá? E foi feito por um piloto, ele deu lá todas as indicações, porque ele era um piloto da Ex-Luftwaffe, e isso, da Força Aérea do Reich. Por exemplo, São Carlos e Bariloche, ali era um local cheio de ex-nazistas. Aí os caras vêm aqui no Brasil tentar ligar um clube a um movimento que aconteceu na Itália. Pelo amor de Deus, o Palmeiras, como toda a maioria dos clubes aqui em São Paulo, eles tiveram nas suas formações italianos. Eu lembro, uma vez eu fiz um trabalho sobre os 100 anos do Corinthians. Um dos primeiros presidentes do Corinthians, o sobrenome dele era Battaglia com a grafia italiana, é GL, tá? Battaglia, GLIA. Então essas coisas de querer associar o fato de o clube ser de origem italiana com um movimento lá do Reino da Itália, meu Deus do céu, que brincadeira, isso daí é uma brincadeira. Isso daqui, sabe o que é? São aquelas pequenas pinceladas para tentar atacar alguém, para tentar atacar o Bolsonaro, quer dizer, colocou aqui o fato de o jogador lá do Palmeiras ter feito um gol lá contra o Bahia e ter dedicado o gol ao Bolsonaro, né? Um cara que eu acho que eles nem falaram direito, ele sofreu um atentado terrorista, tá? Ele sofreu um atentado terrorista. E também outro lá, o fato das pessoas terem gritado o que no metrô, eles são isso, aquilo. Eu continuo perguntando pro jornal Clarim como eu comecei o meu vídeo vestido todo suado, né? Então se vocês forem na Espanha, você tiver, por exemplo, o repórter do Clarim estiver andando na rua assim, aí um espanhol chega lá e fala assim, sudaca, ele tá te ofendendo? Todos os espanhóis acham que os argentinos são sudaca? São? Todos os argentinos são sudacas. Então, se eu for na Argentina, que eu já fui na Argentina, inclusive fui de carro, e um
um argentino me chamar eu de monito. Mono é macaco em espanhol, pra quem não sabe, tá? Eu vou achar que todos os argentinos me odeiam? Ah, pelo amor de Deus. Vocês não são jornalistas, vocês são tendenciosos. Vocês são a brincadeira. Ah, tem coisas aqui na imprensa brasileira que também parte dela é politizada, que dão nojo, né? Mas nem eles seriam capazes de fazer isso. Então, é brincadeira. E deixa eu continuar contando aqui, eu vou fazer um corte por causa do tempo do kart. Então eu vou continuar aqui. Por exemplo, eu fui na Argentina de carro. Nós passamos a fronteira lá no Uruguaiana e Passo de los Libres, coisa assim, tá? Aí nós entramos lá na estrada tal, rumo a Bui. Aí de repente a polícia parou eu e o meu amigo, que nós fomos lá faz muitos e muitos anos, nós fomos de carro. Aí o que eles queriam? Plata. É, nós fomos vítimas de uma extorsão na Argentina. Eu vou achar que toda a polícia argentina é uma polícia que faz esse tipo de coisa? Não! Não! Então você está me olhando aí? Não! Então, por exemplo, o próprio argentino, quando o argentino vê lá um cara que é diferente do europeu, o que ele chama o cara? Cabecita negra. Ou cabecita negra. É coisa assim, coisa que vai. Quer dizer, aí vocês vêm aqui no Brasil, cara, e vêm aqui no Brasil e fazem uma reportagem mequetrefe dessa, pô, tentando colocar um clube, uma colônia, como se ela fosse fascista. Como? 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 E na Argentina também tem uma coisa, na Argentina tá cheio de pessoas de origem italiana, tanto é que quando eu fui em Buenos Aires, eu fui no bairro La Boca, eu fui numa cantina napoletana, e eu tava conversando lá, porque o meu italiano é mais ou menos horrível, tá? Mas falamos, parliamo. Aí o cara ligou pro tio dele, e o tio dele cantou canções napolitanas pra mim e pro meu amigo lá, ralava lá o formaggio, né, o queijo e tal, foi muito bem tratado. Aí ele falou uma coisa interessante pra mim, ele falou que a parte espanholeira, assim, espanhola, às vezes não se mistura tanto com os outros, né? Então mas aí é problema de vocês, ele falou pra mim, né? Então no meu conceito, eu ouvindo de um argentino de origem italiana, é que a parte espanhola não se mistura com eles. Agora, se você pegar esse jornal aqui, o periódico, e um argentino ler essa porcaria dessa matéria aqui, o que ele vai pensar? Vai pensar o mesmo que eu pensei lá dos outros argentinos. Eles vão pensar que parte de uma torcida de um clube aqui, ela tem um passado fascista, que ela é uma torcida fascista e é um clube fascista. Então vocês têm que ver isso, cacete. Cazzo. Guarda Miochi. Guarda Lememani. Então vão achar isso. Então vocês fazem jornalismo da forma mais vagabunda que existe. Vocês fazem jornalismo da forma mais porca que existe, mais cerdo é porco em espanhol, tá? Meu padrasto é espanhol, mas eu não falo praticamente nada espanhol. Então o que acontece? Vocês têm que ver antes de colocarem isso. E o Palmeiras foi muito correto em pedir um direito de resposta, porque essa matéria aqui é uma matéria mequetrefe. Por exemplo, vou rapidinho, antes para mim acabar o vídeo. O Brasil foi colonizado por português, tá? Quando os franceses invadiram a Espanha e depois Portugal, a corte portuguesa fugiu para cá. A infanta lá, a Carlota Joaquina de Bourbon, era a mulher lá do Dom João, tá? Então, logicamente, ela queria ver todas as colônias dela aqui da Espanha, afinal de contas, da família dela, né? Unida. O que os hispânicos aqui fizeram? Fizeram a independência deles, tá? Então existe aqui no Brasil, assim, uma coisa de você não se integrar muito com esses povos hispânicos. Eu não tenho nada contra eles, aconteceram essas coisas comigo lá na Argentina, mas eu tenho respeito à Argentina. Inclusive, existe por parte dos brasileiros um pouco de síndrome de vira-lata, tá? De, assim, às vezes falar desses países aqui do Prata. Para vocês terem uma ideia, a Argentina tem a economia do estado de São Paulo. O meu estado produz a mesma riqueza do que um país. Eu não tenho nenhum tipo de síndrome de, por exemplo, de falar da Itália. A Itália é isso, aquilo. Eu já tive o convite de morar lá, inclusive eu só não fui por causa de outros fatores, mas
Inclusive, se eu quiser morar na Itália, eu posso morar na Itália. Ou a filha do meu padrasto é casada com italiano, essas coisas, tá? Mas eu não quero ir para a Itália, eu tenho respeito à Itália, tal, tal. Então, existe esse pouco de vira-latismo de brasileiros frente a esses hispânicos. E tem uma coisa, que nem eu falei, se o cara lá do Clarim estiver andando lá, por exemplo, lá em Madrid, um espanhol chamar ele de sudaca, ele vai achar que todos os espanhóis são preconceituosos? Acho que não. E vou fechar esse vídeo com um outro relato de como o Palmeiras é um clube legal. Eu fui assistir uma partida uma vez entre Juventus e América, terminou 1-1 na Rua Javari. E na nossa torcida lá tinham 2 diretores do Palmeiras, tá? Eles também torceram pro América, tá? Então, é um clube totalmente integrado com a sociedade brasileira. Eu não tenho nenhum tipo de ligação com o Palmeiras. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu vi todas essas injustiças, toda essa porcaria que esse jornal espanholeiro do Prata escreveu, tá? E fascista o Katsu, tá? Se vocês vierem aqui na cidade de São Paulo mesmo, você pode ir em cantina, você pode ir em restaurante, você pode ir aí em mercearia, cara. Se você encontrar um fascista, alguma coisa do fascismo, cara, você vai ter um milagre, porque aqui não existe. Tanto é que quando eu era menino, eu colecionava aqueles aviões de montar, você tinha aviões da Luftwaffe, você tinha aviões da Marinha Imperial Japonesa, aqueles aviões que eram de montar tipo Zero, essas coisas. Vocês tinham aviões dos Estados Unidos, inclusive eu montei um B-29, mas você não encontrava nada de coisas da Itália. Você não via Fiat, você não via Mack, você não via nenhum tipo de avião desse para montar, tá? Então essas coisas aí de falar que um clube é fascista, que um clube tem ligação com o fascismo, vocês estão brincando, vocês estão, tudo é, como se diz lá na Itália, é tudo mala testa, mala capa, é tudo pazzo, tudo mato, tudo louco, tá bom? Então, muito obrigado por acompanhar meu canal. Desculpa que às vezes eu falei algumas coisas aqui meio assim, em tom meio furioso e com raiva. Eu voto Bolsonaro, tá? Se você tem algum tipo de algo contra o fato de eu votar no Bolsonaro e você quiser sair do meu canal, faça da sua vida o que você bem quiser. E eu quero falar mais uma coisa. O dia que a Alphabet, que é o dono do Google e dono do YouTube, o dia que eles me comunicarem que os vídeos que eu faço não são legais, essas coisas, para você registrar um domínio nos Estados Unidos e você hospedar um site nos Estados Unidos, vai custar mais ou menos para você 95, 96 dólares por ano, tá? E eu tenho sites lá .com e .net, então eu faço um site lá e coloco, tá? Porque eu falo aquilo que eu acho que eu devo falar, tá? Eu não tenho nenhum tipo de censura. E se você acha que eu vim aqui porque eu torço pro Palmeiras, torço pro A, B ou C, torço pro América de Rio Preto, e eu vim de graça, tá bom? Muito obrigado.